Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, mais um diálogo e dessa vez com o médico, ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha. Obrigado por nos receber, doutor. Ribeirão Preto, queria agradecer muito ao convite para a gente estar conversando aqui com a população. Legal. O que mais me preocupa hoje, e eu acho que a sua contribuição pode ser extremamente importante, são as vacinas. Depois a gente fala de pandemia, depois a gente fala de tratamento. Eu acho que estamos tendo sinais aí evidentes de que a população está com o saco cheio. Natal, o povo acho que está criando mais coragem, não é possível, porque vendo diminuição de mortes, e eu acho que a partir de agora vai ser difícil segurar, pelo menos é a minha visão. Ninguém vai decretar lockdown, eu imagino que não, mas a coisa está grave. E a vacina eu acho que é fundamental. O que o senhor tem visto aí em relação às vacinas? Edmo, essa é a grande esperança. E o Brasil tem uma tradição de ser um país que tem capacidade de produzir vacinas e organizar grandes programas nacionais de vacinação. Queria relembrar aqui, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, fui ministro da Saúde da presidenta Dilma. E na pandemia H1N1, da gripe suína, que foi 2009 e 2010, eu era ministro da coordenação do governo naquele momento, do presidente Lula, o ministro da Saúde era o ministro Temporão, e nós conseguimos, na época, fazer a coordenação do desenvolvimento da vacina para H1N1. Na época, a vacina, inclusive, foi feita pelo Instituto Butantan, o que fez com que o Brasil, em 2010, tivesse sido o país que mais vacinou no sistema público de saúde no mundo inteiro para a gripe suína H1N1. Então, é fundamental, é o que pode, de fato, não só salvar vidas, mas criar um clima de estabilidade para a recuperação econômica no país. É fundamental que o Brasil se aproprie, seja soberano de mais de uma técnica de vacina. Eu diria que nós temos 3 grandes desafios para a vacina, Edmo. Primeiro, um desafio científico. Em vários estudos ainda sendo feitos, de avaliação que a gente chama da eficácia das vacinas. Nós tivemos notícias positivas na semana passada sobre das vacinas feitas pela empresa chamada Pfizer, só que é uma técnica que é a primeira vez que se faz em humanos, é um tipo de vacina que tem muita dificuldade para acondicionar, você precisa de um refrigerador a menos 70 graus, então é um tipo de vacina que você não vai poder usar em larga escala nos postos de saúde, nas áreas mais remotas, mas pode cumprir um papel de vacinação, por exemplo, nos hospitais universitários, nos hospitais de grande porte, os profissionais de saúde. E essa semana nós tivemos duas notícias positivas, tanto da vacina no Instituto Butantan... Mas não que a gente descarte desculpe, não que a gente descarte a vacina da Pfizer, não é bem isso, né? Claro, isso. Ela é muito bem-vinda, depois de aprovada por todos os órgãos, por todo mundo, aí sim, aí vê aonde comporta essa distribuição e essa acomodação de poder mantê-la, né, para a atividade. É isso que eu quero falar, viu, Edmo? Todos os países estão procurando o quê? Que você tenha a soberania de mais de uma técnica de vacina, mais de uma metodologia de vacina, porque com isso você pode fazer uma estratégia de vacinação para o conjunto da população, buscando atingir os grupos específicos. Então, por exemplo, a da Pfizer é esse exemplo. Ela é uma vacina que tem, a priori, uma resposta muito boa, de proteção às pessoas, mas ela é uma vacina muito difícil de você utilizar em larga escala. Então ela pode cumprir um papel, como eu estava dizendo,
em você ter esse tipo de vacina nos grandes hospitais, vacinando os profissionais de saúde, vacinando os usuários desses hospitais, porque você precisa de um refrigerador a -70, mas dificilmente é uma vacina que você consiga fazer uma vacinação em massa, por exemplo, nos postos de saúde, nas áreas mais remotas, você não vai ter esse refrigerador. Nós tivemos outras 2 notícias positivas, que foi da vacina do Instituto Butantan e ontem da vacina que é feita pela Fundação Oswaldo Cruz junto com Oxford e AstraZeneca. As 2 notícias estão dizendo que, de fato, tem eficácia essas vacinas. Ainda tem muita dúvida sobre, por exemplo, quantas doses são necessárias, né? Tanto a do Instituto Butantan, a proposta principal deles é com 2 doses, a da Fiocruz com Oxford, onde mostrou que se fizer 2 doses, se na primeira dose uma meia dose da vacina, uma quantidade menor, a resposta, inclusive, foi melhor, né? Então, existe ainda nesse desafio científico ter mais clareza de qual que é a eficácia da vacina e se vai precisar de ser 1 ou 2 doses, se você vai poder usar essa vacina em todos os públicos. Por exemplo, tem vacina que você pode usar em adulto, mas que você não pode usar em gestante, por exemplo, não vai poder usar em criança. Então, por isso que o primeiro grande desafio é esse desafio científico da gente ter os vários perfis de vacina, os resultados que estão sendo de cada um deles. O segundo desafio é o Brasil assumir o protagonismo de trazer essas várias técnicas de vacina para instituições públicas brasileiras, porque aí você consegue ter o domínio e a soberania e a própria tecnologia dessas vacinas. Isso a gente já tem com o Instituto Butantan, já temos com a Fundação Oswaldo Cruz, a Pfizer tem feito parcerias com alguns governos estaduais, sobretudo o governo da Bahia, tem a vacina russa, que começou a construir uma parceria com um laboratório público do Paraná, e é importante que o Brasil assuma todas. Inclusive, eu discordo da postura do presidente Bolsonaro, além dos comentários irresponsáveis dele, tudo, mas também de uma postura de não assumir um protagonismo para que o Brasil possa ter a tecnologia das várias técnicas possíveis de vacina. E o terceiro desafio é um desafio político, que é, em primeiro lugar, acabar com essa guerra da vacina que o Bolsonaro tenta fazer, às vezes, inclusive, com uma postura de xenofobia, né? E uma certa ignorância, por exemplo, quando ele fala assim, a vacina chinesa, né, que o Instituto Butantan está fazendo, é uma ignorância. Primeiro porque não é chinesa, né? Tem parceria com a China, mas é o Instituto Butantan, instituição paulista, que a gente tem muito orgulho. Quem coordena o Instituto Butantan hoje, inclusive, é um profissional de Ribeirão Preto, professor Dimas Covas. Mas a outra ignorância é o seguinte, Edmo, porque a vacina da AstraZeneca com Oxford, que tem parceria com a Fiocruz, você também tem insumos chineses nessa vacina. A maior fábrica, uma das maiores fábricas da AstraZeneca fica na China. Então é muito provável que uma parte da produção inicial da vacina da AstraZeneca Oxford aconteça na China, embora tenha o nome de Oxford AstraZeneca, a fabricação na China. Então é de uma ignorância absurda. E esse é um desafio importante, que é um desafio político, de não deixar essa guerra da vacina, não deixar uma partidarização sobre isso, e enfrentar um problema que nós temos, que agora está no colo do Congresso Nacional. É importante que a sociedade toda saiba que a proposta de orçamento que o Bolsonaro encaminhou para 2021 retira 35 bilhões de reais do Ministério da Saúde para 2021, porque ele imaginava que a pandemia tinha acabado. Se esses recursos forem retirados, a gente não consegue participar de todos os programas de vacinação, não consegue garantir vacinação para toda a população e também não consegue manter os serviços de saúde que foram abertos esse ano para o ano que vem, e que são muito importantes, porque a pandemia não acabou, tem segunda onda por aí, tem crescimento em várias cidades, nós vamos ter crescimento de casos no ano que vem. Então, eu acho que nós temos esses 3 grandes desafios em relação à vacinação, e o Brasil já deu a lição em 2009 e 2010, como a gente coordenou bem esses desafios. O Brasil passou a ter domínio e soberania completa da vacina da gripe H1N1 na época, na parceria com o Instituto Butantan, o Ministério da Saúde que coordenou isso, e o Brasil foi o país que mais vacinou pessoas no sistema público de saúde em 2010, no meio da pandemia da H1N1. Então é só seguir as lições que nós já demos para o mundo.
Por isso que tem um desafio político que é obrigar o governo federal e Bolsonaro a ser mais responsável nesse tema da vacina para o nosso país. O senhor falou das vacinas, acho que a gente não citou a Moderna, né? Ou a Moderna, né? Americana. E só voltando ainda um pouquinho na Pfizer, a indústria, esses dois comentários que eu gostaria que o senhor fizesse rapidamente antes de eu chamar o intervalo, a indústria americana disse que poderia acondicionar com gelo seco. Isso não é viável nas periferias, em pós-saúde da periferia, ou é? Desculpa. Não, isso faz. O que é, né? Tanto a Pfizer quanto a Moderna, elas utilizam uma técnica, que é uma técnica inédita de vacinas em seres humanos. Por isso todo mundo recebeu com muita alegria os primeiros resultados apresentados, de eficácia de mais de 90%. E elas estão construindo uma forma que seria o seguinte: você precisaria acondicionar de forma ideal a menos 80, só que você colocaria essa vacina numa embalagem que ela teria um acondicionamento a menos 20. Isso facilitaria muito você poder disponibilizar em vários lugares. Ainda é um obstáculo para você fazer isso em larga escala, né? Porque mesmo conseguir acondicionar a menos 20, nem todas as salas de vacina que nós temos nas unidades básicas de saúde no Brasil, por exemplo, e no mundo como um todo, sobretudo nas áreas mais remotas, conseguem manter nessa temperatura, mas já ajudaria de você poder expandir para públicos maiores do que só os públicos urbanos, dos grandes centros, né? Isso significaria um custo elevado também da parte da logística, por isso que eu digo que um dos desafios que nós temos é não permitir essa retirada de 35 bilhões de reais do Ministério da Saúde que o governo Bolsonaro quer fazer, porque a gente vai precisar de recursos, pelo menos manter o que o Ministério da Saúde teve esse ano, para você não só manter os serviços que foram abertos para tratar as pessoas, mas também recurso para investir na cadeia logística, na refrigeração, no transporte dessas várias opções de vacina. E também ter recurso para dizer o seguinte: o Brasil quer participar do projeto da Pfizer, quer participar do projeto da Moderna, quer transferir essa tecnologia para um laboratório público brasileiro. Com isso a gente antecipar a compra de um conjunto de vacinas, porque isso permite que a gente, é como se fosse um time de futebol, como aí o grande Ribeirão Preto, comercial, você ter várias posições para poder jogar, para poder organizar essa estratégia de vacinação. Eu tenho certeza absoluta aí do que a gente vem acompanhando, que para ter uma estratégia robusta de vacinação, ou seja, conseguir garantir vacinação para toda a população, o país vai ter que ter soberania, controlar mais de uma técnica de vacina, porque você pode distribuir, essa aqui eu vou fazer para os profissionais de saúde que trabalham, né, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nos hospitais de alta complexidade, todos os profissionais de saúde, os usuários que já frequentam esse hospital, eu consigo fazer uma vacinação onde o acondicionamento pode ser a menos 70, ou nessa embalagem que pode ser com gelo seco, a menos 20. Então eu consigo ter uma estratégia de vacinação para um público. Nas áreas mais remotas, tem uma estratégia diferente. Nas vacinas que precisam de 2 doses, Edson, em geral, você trabalha a vacina que precisa de mais de 1 dose, ou vacinando já quando criança, você consegue ter uma estratégia maior de vacinação, ou quando adulto, se é um grupo que você tem controle. Então, os profissionais de saúde, os professores, os trabalhadores de serviços essenciais, você consegue, uma empresa que ela consegue ter o cadastro de todo mundo, vai lá e vacina, estabelece inclusive a vacinação no dia do trabalho, tudo, né? Então, você precisa ter mais de uma técnica para conseguir ter uma campanha de vacinação robusta. Eu preciso chamar o intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake.
O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Este ano o Brasil foi colocado à prova. A proliferação de um vírus desconhecido tirou a vida de milhares de brasileiros. Os sorrisos foram trocados pelo medo escondido dentro de máscaras e os abraços impedidos pelo distanciamento social. Para a economia, a Covid-19 foi igualmente mortal. Desistimos? Não. As dificuldades nos tornaram mais fortes, aprendemos com elas. Apontaram caminhos, trocamos a apatia pela ação. Superamos obstáculos com trabalho. Enfrentamos o medo com coragem. Somos resilientes. Somos a CIRP. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, a CIRP, Mousse Cake. Estamos de volta com o ex-ministro Alexandre Padilha com informações importantíssimas em relação à vacina contra a Covid. Ministro, nós tivemos aí recentemente o atingimento de 74 pessoas contaminadas pela Coronavac, um pouco acima, bem acima, aliás, né, 20% acima do mínimo exigido de 61, mas eles querem atingir mais. Nós estamos aguardando agora a abertura desses protocolos, mas o Dr. Dimas Covas, aqui de Ribeirão Preto, como o senhor bem disse, é amigo nosso, ele garante que ele tem segurança nessa vacina e que ela será a primeira que será disponibilizada para a população. Edmo, eu confio muito nos técnicos do Instituto Butantan, como confio muito nos técnicos da Fundação Oswaldo Cruz. São instituições fortes que cresceram, inclusive, ao longo das minhas gestões nos governos que eu participei. Você pega o Instituto Butantan, por exemplo, né, a planta de vacinação para a gripe foi toda constituída, como eu estava falando aqui, na pandemia H1N1 2009-2010, ampliação dessa planta. A planta da vacina do HPV, que é aquela do câncer do colo de útero, que foi introduzida na minha gestão no Ministério da Saúde em 2013, 2014. A planta também será utilizada nesse momento para a vacina da Covid-19. Confio muito na Fiocruz e acho que tem uma certa corrida aí de quem vai chegar primeiro. Num primeiro momento, de fato, as avaliações internacionais todas da própria Organização Mundial de Saúde consideravam que a vacina Oxford, AstraZeneca, que aqui no Brasil é em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Unifesp, elas tinham mais chance de serem as primeiras com resultados, com estudos mais claros e que pudesse ser registrada primeiro. Por vários motivos, a do Instituto Butantan, com o grupo estatal público chinês, passou na frente. Os resultados promissores, já tem uma utilização em larga escala. Nós fizemos uma visita ao Instituto Butantan em agosto, setembro, já tinha uma utilização em larga escala, inclusive na China, mais de 100 mil pessoas já vacinadas, com avaliação do que estava acontecendo. Então, de fato, eu acredito que a vacina do Instituto Butantan tem tudo para ser a primeira com resultados concretos da fase 3, e por isso é muito importante o acompanhamento que nós estamos fazendo, para que a Anvisa e o Ministério da Saúde não tenha qualquer tipo de preconceito, seja preconceito em relação à China ou seja preconceito em relação ao fato do Instituto Butantan ser do governo do estado de São Paulo, que é um adversário do presidente Bolsonaro. Nós estamos acompanhando de perto isso, nos preocupou muito essa postura da Anvisa em relação ao anúncio da suspensão dos estudos da vacina do Instituto Butantan, logo depois voltou atrás, mas demorou 10 dias para fazer uma avaliação sobre um evento adverso grave. Isso nos preocupa muito, estamos de olho tanto na Anvisa quanto no Ministério da Saúde, e eu torço para isso, eu torço para que a gente tenha o mais rápido possível, tanto a vacina do Instituto Butantan, quanto a vacina da Fundação Oswaldo Cruz,
porque o Brasil vai precisar, pelo tamanho que nós temos, o Brasil vai precisar de mais de uma técnica de vacina para, inclusive, compor a melhor estratégia vacinal. Eu imagino que nós teremos alguns públicos que estará melhor indicada a vacina do Instituto Butantan, outros melhor indicada a vacina da Pfizer, outros melhor indicados a vacina da Fundação Oswaldo Cruz. Então, acredito que a gente vai ter que ter uma combinação de vacinas para garantir vacina para toda a população. Mas chama a atenção, por exemplo, a Pfizer já pediu nos Estados Unidos o uso emergencial da vacina, deve pedir no Brasil, pelo menos são as notícias que a gente tem. E a dúvida que fica nesse caso, não terão todas as etapas cumpridas para se ter 100% da segurança, não só da efetividade da vacina, como da própria durabilidade dela e da capacidade de não ter nenhum prejuízo para o corpo humano. Como é que o cidadão pode ter tranquilidade de tomar essa vacina? Eu, por exemplo, teria tranquilamente, se a Anvisa autorizar, eu teria tranquilidade de tomar qualquer uma delas, não teria nenhuma. Mas como é que a gente pode ter tranquilidade se esse pedido de emergência provavelmente está pulando etapas? Em primeiro lugar, é não aceitar que esse pedido de emergência seja efetivado no Brasil. A Anvisa, nesse sentido, tem tido uma postura por parte dos seus técnicos, que é uma postura correta. Nós devemos defender essa postura, não só da Anvisa, mas é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, para que os ritos, os procedimentos normais de avaliação, sobretudo da chamada fase 3, que é a fase que você envolve um número maior de pessoas, se aguarde o resultado final dessa fase 3 para aprovar o registro da vacina. Esse é o problema, por exemplo, da vacina da Pfizer, né? Ela foi anunciada pela Pfizer os resultados, mas ainda não tem nenhuma agência reguladora pública, estatal, seja na Europa, nos Estados Unidos, que tenha feito a avaliação final dos resultados da Pfizer. Aqui no Brasil, eu defendo que a gente espere, e essa postura da Anvisa nesse sentido está correta, o resultado final da chamada fase 3, tanto da vacina do Instituto Butantan, quanto da vacina da Fundação Oswaldo Cruz, quanto a da Pfizer, quanto a vacina russa, se quiser também mostrar os estudos fase 3, ou seja, todas as opções têm que aguardar os estudos que a gente chama de fase 3, que é quando você vacina um público maior de pessoas, você tem uma noção mais clara sobre a segurança da vacina, você tem uma noção mais clara se a vacina protegeu, porque essa é uma coisa importante, Edmund, a gente não sabe ainda se as vacinas vão proteger individualmente a pessoa, como aconteceu, por exemplo, no começo da vacinação contra a gripe. Ela não bloqueava a transmissão, ela tinha um papel muito maior de reduzir os casos graves e mortes entre os grupos de risco, ou se a vacina vai ter um efeito positivo também em reduzir a transmissão entre as pessoas, porque isso faz toda a diferença para a estratégia vacinal. Se é uma vacinação que reduz, que o resultado dela mostra apenas que ela reduz mortes e internações em grupos de risco, que ela não bloqueia a transmissão entre as pessoas, a estratégia vacinal tem que estar concentrada nas populações de grupo de risco, que é como começou a vacinação contra a gripe. Você vai se lembrar, só vacinava idoso, vacinava profissional de saúde, não vacinava a população como um todo. Se você tem informações de que, além de reduzir mortes no grupo de risco, além de reduzir internação, caso grave no grupo de risco, ela também contribui para a redução da transmissão entre as pessoas, pode não bloquear, mas reduz a cadeia de transmissão, aí o mais correto é a gente pensar um programa de vacinação para toda a população. Mas para vacinar toda a população, você tem que ter uma vacina que você possa usar em gestante, que você possa usar em criança, que você possa usar em idoso. Então, essas informações você vai obtendo a partir dos estudos de fase 3. Você vai ter uma clareza sobre a segurança dessa vacina com esses estudos, além da eficácia, né? O quanto que ele protege as pessoas. Então, por isso eu seria contra qualquer distribuição generalizada no Brasil
de uma vacina que não passou ainda pelo estudo de fase 3, e o que nós precisamos acompanhar é a Anvisa ir acompanhando corretamente os estudos, cobrar uma postura correta da Anvisa em relação a isso, e a agilidade da Anvisa na avaliação dos estudos de fase 3. Quando estiverem prontos, que ela seja ágil nessa avaliação. Essa é uma questão fundamental, porque a Anvisa não foi ágil, por exemplo, para esclarecer a relação entre o evento adverso grave da vacina do Butantan com a própria vacinação, o que deixou uma margem de dúvida, o que deixou espaço para que o presidente da República fizesse aquela fala irresponsável de dizer que tinha ganho a corrida, que tinha ganho do estado de São Paulo, até sapateou sobre a morte de um voluntário, né? E depois se viu que a morte não tinha qualquer tipo de relação com a vacina, como já aconteceu com a AstraZeneca e Oxford, e a Anvisa foi muito lenta naquele momento, deu espaço para uma atitude irresponsável como essa. Então a gente precisa cobrar fiscalização, acompanhamento, velocidade da Anvisa na análise dos estudos, mas esperar de fato resultados de estudos fase 3 para que tenha uma vacinação em massa no nosso país. Doutor, muito obrigado por nos receber, trazer essas informações, até com o seu profundo conhecimento de causa, não só do Ministério da Saúde, como também da Anvisa. E sempre eu quero pedir à população que a pandemia não acabou, o vírus está aí fora, está no ar. Infelizmente, já veio a notícia da Organização Mundial da Saúde, o Natal não será Natal, por favor, mas é para o bem de todo mundo. Eu queria deixar essa mensagem para que todo mundo possa se precaver. Muito obrigado, ministro, espero que seja isso que o senhor pense. Eu que agradeço também, Edmo, o espaço, e queria reforçar isso, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha de 5 anos, outro dia conversando com os pais, eles falando, mas a nossa filha está perdendo o ano inteiro de aula, tudo. Eu falei, perder esse ano, se tiver vivo, recupera nos próximos. Se a gente não puder fazer o Natal como a gente gostaria de fazer esse ano, se tiver vivo, faz nos próximos. O que a gente não pode é colocar em risco a vida das pessoas. Eu tenho acompanhado, até porque eu sou médico infectologista, estou deputado, mas continuo médico infectologista, professor, tenho acompanhado a história de muitas internações recentes, nas 2 últimas semanas, de pessoas que exatamente foram para uma festa, foram fazer um churrasco, acharam que a pandemia já tinha acabado, se infectaram, estão dentro do hospital, alguns estão em UTI. A gente não pode brincar, a pandemia não acabou. Nós precisamos ser responsáveis com nós mesmos e com as pessoas que a gente ama. Muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.